Você já pensou que a linguagem falada não é a única forma de comunicação da criança e nem do adulto? As diferentes linguagens de uma criança. Vocês já pensaram que a linguagem não se limita à fala verbal? Existe um teórico chamado Loris Malaguzzi, é um italiano pedagogo que desenvolveu uma pedagogia especial numa região pequena da Itália chamada Reggio Emília. Você deve ter ouvido falar já. Ele nos trouxe a ideia de que a criança tem 100 linguagens. 100 linguagens no sentido de dizer que a criança tem inúmeras linguagens e que a gente deve e pode prestar atenção nas formas de comunicação que a criança nos traz. Isso significa que o corpo fala, isso significa que a expressão do olhar fala, isso significa que um desenho pode falar, isso significa que uma escultura que a criança faz com argila está contando sobre ela. Toda a ação da criança e o corpo da criança comunica coisas para quem consegue ouvir. Escutar uma criança não é apenas ouvir o que sai da boca dessa criança, é olhar atento, é olhar com calma, é conseguir não se projetar naquilo que a criança está fazendo e realmente tentar entender o que ela está querendo demonstrar para a gente. E com essa sensibilidade a gente consegue perceber muito mais coisas que a criança quer nos contar, mesmo antes dela desenvolver a linguagem verbal. É interessante pensar que a linguagem não verbal continua com o ser humano para o resto das nossas vidas. Por que será que a partir do momento em que a linguagem falada domina, a gente considera ela a mais importante? O adulto demonstra muita coisa também com o próprio corpo, não só os artistas que continuam conseguindo se manifestar de formas diversas, mas um adulto que não é um artista necessariamente, demonstra com o corpo muita coisa que ele está sentindo ou o estado de espírito que ele tem naquele momento. Loris Malaguzzi escreve um texto poético a respeito das 100 linguagens. Um pedacinho dele aqui para vocês é: a criança é feita de 100. A criança tem 100 linguagens, a criança tem 100 mãos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. Sempre 100 formas de escutar, de maravilhar e de amar. Ao respeitar essas múltiplas linguagens, nós não só educamos melhor, respeitamos, mas aprendemos mais com as crianças também. Por exemplo, a criança quando está fazendo um desenho, o que você acha que ela está fazendo ali? Você acha que é aleatório? Um desenho de uma criança bem pequenininha, até 1 ano, são realmente experiências motoras. Mas isso conta da criança. Em que momento do desenvolvimento que ela está? Quando ela escolhe uma cor para desenhar, isso também conta da criança. Por que ela escolheu o lápis verde e não o lápis amarelo? Quando a criança está em contato com a argila e ela constrói ali um certo objeto, um formato, ela está ali pensando sobre aquilo. O corpo dela não necessariamente passa pelo racional, mas ele manifesta coisas. Uma criança que está agitada, ou uma criança que é muito calma e faz aquela argila com muito esmero e se dedica muito tempo ali em, sei lá, fazer furinhos naquela argila. Aquilo diz sobre a criança. Então, quando estamos falando sobre 100 linguagens, queremos dizer que nas manifestações da criança aparecem 100 formas diferentes. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você refletir e ficar mais atento às diversas formas de comunicação da sua criança. Faça seus comentários aqui, que a gente vai gostar de responder. Curte esse vídeo e compartilha se você achar interessante.